bom dia. Começando mais uma reunião de pauta aqui na COTV, o canal independente revolucionário. E antes de começar aí o programa, os recadinhos de sempre aqui da nossa programação, porque isso é muito importante para manter o nosso canal. Então, lembrar os companheiros de curtir o nosso vídeo, compartilhar o link 24 horas da COTV e também, sempre que acaba os programas, fica o link separado do programa. Então, se você quiser compartilhar com seus amigos, nas suas redes sociais, um programa específico, você procura no acervo de vídeos do nosso canal. Além disso, você pode contribuir financeiramente com a nossa TV, com super sticker, super chat. Isso é possível fazer a partir do chat. E também se tornar um membro da nossa TV para você contribuir aí mensalmente com a manutenção do nosso canal. E também tem o nosso site, cotv.com.br. Você pode acessar para conhecer a nossa programação, os apresentadores e selecionar a opção para receber notificação toda vez que começar um programa aqui no nosso canal. Já que, como o link é 24 horas, os programas agora, quando estão ao vivo, o YouTube não manda notificação. E mesmo quando ele mandava, bastante gente aí reclamava que não recebia o aviso do YouTube. Então, com o nosso site, você recebe aí no seu navegador um aviso para você sempre acompanhar a nossa programação. Bem, dados os recados, eu sou a Isadora Dias, apresento aqui o Reunião de Pauta. E de terça-feira nós temos a participação do companheiro Diogo, direto lá de Curitiba. Bom dia, Diogo. Reunião de pauta na COTV. Bom início de dia para todos. Bom dia. Pareceu um pouquinho travada a imagem do companheiro Diogo. Se a produção puder verificar se destravou, mas eu vou aqui começando com as notícias e aí eu passo para o companheiro Diogo comentar também as notícias lá de Curitiba, da região sul do nosso país. E como de costume, aqui no Reunião de Pauta, nós estamos destacando, desde o início aí da pandemia, as notícias relacionadas ao coronavírus. E não deixamos aí de atualizar os companheiros dos dados da pandemia. E eu já vou começar a destacar pela situação aqui do estado de São Paulo. O estado aí com a situação mais grave no país. E nós registramos nas últimas 24 horas, em todo o estado, 11 mil novos casos de coronavírus e 302 mortes nas últimas 24 horas. Então, totalizando aqui em São Paulo, nós temos 1.062.634 casos de coronavírus e óbitos também lideramos aí com 37.992. Aqui em São Paulo, apesar aí de ter uma suposta controle, aviso aí sobre a pandemia, nós aqui, na realidade, sabemos que a quarentena está totalmente afrouxada, né? E só não voltaram às aulas ainda, apesar de ter uma forte pressão para isso. E mesmo com o aumento do número de casos, o Estado ontem declarou que não vai retroceder às fases da pandemia, porque eles colocaram aí para sinalizar a situação, eles separaram por fases, né? Vermelha, laranja, amarela, e eles não vão voltar para fases mais graves porque eles estão ainda analisando a situação. Mas os hospitais já registram aumento de internações por complicações do Covid-19, e inclusive os hospitais, né, privados e públicos estavam informando esse aumento. O Estado de São Paulo não estava admitindo que estava havendo um aumento de internação, mas agora eles estão admitindo, né, pela primeira vez, que de fato existe um aumento. E nós estamos aí com um aumento de 18% nas internações em apenas uma semana. E mostrando aí que, de fato, estamos
entrando, né, numa segunda fase, e os médicos, inclusive, alertaram o aumento de internações e alertaram que medidas de restrições, medidas de isolamento social precisavam ser reforçadas. Mas, como nós sabemos que Dória não faz nenhuma oposição ao presidente genocida, ele também é um genocida, ele fingiu aí que nada estava acontecendo. Bem, Diogo, tem alguma atualização aí sobre os resultados no Sul, a situação da pandemia? Tá exponencial, né? O gráfico já mostra uma segunda fase, uma segunda onda, né? Aqui a vitória foi do golpista Rafael Greca, né? Que é o candidato aí da burguesia local, né? Apoiado pelo Ratinho Júnior, também golpista. E é engraçado que até domingo, né? Até as eleições, a bandeira era verde, né? Agora de uma hora para outra a bandeira é laranja. O que mostra que não só as eleições são fraudadas, mas todos esses indicadores aí sobre o coronavírus também são fraudados, né? Aqui já são 4.411 novos casos, né, de Covid, né? Só nesse fim de semana foram 1.500 casos registrados e 10 mortes, né? Ou seja, é um assassinato mesmo, né? É um genocídio, né? Nesse final de campanha eleitoral, o Greca colocou a bandeira verde, né? E essas 10 mortes e casos registrados, obviamente, está relacionado com essa manipulação das bandeiras, né? Os mercados, né? Enfim, a cidade continua ativa, né? Totalmente sem controle, né? Em relação ao coronavírus, como se nada tivesse acontecendo, né? E o gráfico só aumenta, né? Então uma política genocida, né? Bolsonarista, golpista, né? E está sendo utilizada e foi utilizada para eleger também os golpistas, né? A gente vai entrar nesse tema ainda hoje, né? Sobre as eleições, mas o caso aqui no Paraná e em Curitiba, né? É o mesmo de todo o Brasil, né? Um descaso total, uma negligência total, né? Dessa política genocida dos golpistas. Exato, de fato. Todo essa falta de cuidado, né, com a possibilidade de uma segunda onda, mostra que eles já calcularam o tanto de mortes que iam ter e, de fato, não estão se preocupando. E, bem, também para comparar e noticiar, né, a situação da Europa, lá também a gente tem falado, né, analisado a situação da Europa, principalmente para comparar com a situação do Brasil, né, mostrar aí que seria totalmente possível uma segunda fase. Os europeus, os países na Europa estão reavaliando fechar as escolas, porque olha só que irônico, mesmo que lá os números tenham aumentado e aumentaram principalmente por conta da volta às aulas, as escolas ainda não tinham uma política clara para o fechamento das escolas, tanto que os franceses estavam protestando contra Macron, porque eles tinham voltado às medidas de isolamento, mas não tinham voltado para as escolas, onde estava tendo alto número de contaminações. Mas agora, de fato, a situação voltou a ser tão crítica que esses países europeus estão reavaliando aí fechar as escolas. E não só... Na verdade, os Estados Unidos também avaliam fechar as escolas para tentar controlar o número de contaminações que, dia após dia, bate recorde, né? Desde o início da pandemia, mostrando que a segunda onda tende, inclusive, a ser mais violenta do que a primeira onda. E aí, nessa situação, as bolsas da Europa voltaram a cair e nós vemos aí aprofundar a crise social com os protestos dos europeus contra as medidas de isolamento social. Então, a gente tem visto aí manifestações na Alemanha contra as medidas,
em Portugal também, principalmente já que essas medidas de isolamento estão sendo aplicadas sem previsão de acabar. E aí a população que vê que eles já tomaram anteriormente tomaram essa medida do lockdown e não resolveu a situação, né? Tanto que agora estamos vendo uma segunda onda, a população aí se protesta contra esses governos, que na verdade mostra aí a profunda crise social, né? E a crise desses governos europeus. Algum comentário sobre isso, Diogo? É a questão da reabertura dos mercados, né? A pressão dos banqueiros, né? A pressão dos capitalistas para fingir que a pandemia não existe. Eu acho que é mais ou menos o que a gente comenta todos os dias aqui na sua TV, né? E nesse sentido, a esquerda também não ajuda, né? A esquerda entrou nas eleições, né? Também não denuncia os golpistas, né? Não denuncia o genocídio. É um momento muito despolitizado nessa questão das eleições, né? Essa própria alteração dos dados, né? Aqui em Curitiba, o número de leitos na UTI nunca baixa nem aumenta, né? É sempre 80% o número de leitos ocupados, né? Os próprios doentes eles são devolvidos para suas casas mesmo doentes, né? Sobre condição nenhuma de sobreviver, né? Só para manter o número de leitos e manter as bandeiras aí nas mesmas cores, né? Sempre amarela, né? Ou até verdes nesse momento das eleições. É um momento de retrocesso, né? É um momento da frente ampla, né? Em todo o mundo, né? Em que a própria esquerda e a própria esquerda se une à direita, né? Para tentar combater a pandemia ou os governos mais de extrema direita. É o momento da gente denunciar todas essas questões. Pois é. Bem, e já até falando aí da questão dos golpistas e das eleições, podemos já partir para o tema principal do nosso programa de hoje, a questão aí do avanço da direita nas eleições, né, em maioria nas prefeituras, algo assim que a gente já até tinha previsto aqui a partir das análises do Partido da Causa Operária, já tinha colocado o caráter das eleições municipais que favorecem o avanço da direita, ainda mais agora que nós vemos uma política de avanço da frente ampla, né, e ficou claramente demonstrado com as eleições. Tanto que a direita aí usou as eleições para também colocar um isolamento contra o PT. E é importante destacar que a esquerda pequeno-burguesa tem participado dessa manobra da direita para estabilizar o centrão. E é importante lembrar que esse centrão tem aí como partidos aqueles que participaram, que foram responsáveis pela ditadura militar aqui no Brasil. Então, a gente vê que a política de estabilizar, acabar com a polarização, né, que é uma política aí acampada pelo Centrão, coloca no poder aqueles que têm, de fato, capacidade para aplicar políticas ainda mais duras contra a população. E isolar o PT faz parte dessa manobra, né? Porque eles aí colocam que os extremos, como Bolsonaro e Lula, seriam prejudiciais para a sociedade, e aí vão acampando nessa política de estabilizar a direita golpista no governo. E nas eleições, de fato, eles conseguiram fazer isso. Se nós vermos aqui os números, o MDB ficou com 772 cidades, o PP, 680 cidades, PSD, 650 cidades,
PSDB, 511 cidades e o DEM, 459 cidades. O PT ficou aí, ganhou no primeiro turno 178 cidades. Esses números aqui, eles são baseados, né, a partir do primeiro turno. Nós sabemos, inclusive, que o PT está em muitos processos aí de segundo turno, mas a partir desses resultados a gente já prevê aí uma vitória ainda maior da direita. E é engraçado que a esquerda, aí nós temos o gráfico, né, como podemos ver, a direita dominando a maioria das prefeituras. E é engraçado que a esquerda, que vive num mundo paralelo, tem colocado aí o aumento da visibilidade do PSOL e tal, o aumento de votos em mulheres negras, em mulheres trans, como uma vitória, e como se a esquerda tivesse, de fato, avançando. Inclusive, até mesmo o Moro fez declarações a favor do PSOL, de que o PSOL aí se tornando uma nova liderança de esquerda. Ter uma declaração dessa de Sérgio Moro, né, um dos responsáveis pela prisão de Lula, um dos responsáveis por Bolsonaro estar no poder, diretamente responsável, mostra aí a derrota da esquerda, né? Porque falar aí que o PSOL é essa nova liderança prova que, de fato, a política da Frente Ampla, a política dos golpistas, é isolar o PT e dar aí uma falsa, vamos dizer, como se fosse positivo, né, o PSOL representar a esquerda. A gente sabe que isso não é nada positivo, porque todo esse ataque contra o PT, ele não é à toa, porque, de fato, o PT, que é a liderança de esquerda, é o partido que agrupa os trabalhadores, é o Lula que lidera a classe operária, que tem capacidade, de fato, de polarizar a situação. E lembrando que a polarização ela não é ruim, principalmente para a esquerda, porque você coloca aí o regime político que agora a gente vê está conseguindo ser cada vez mais dominado pela direita, você coloca uma crise profunda e coloca aí uma alternativa de poder que privilegia, né, a classe operária. Então, nesse sentido, não tem vitória. Os golpistas aí, eles estão, de fato, muito felizes com o PSOL, e isso não é nada positivo para a esquerda. E eu até gostaria de destacar, porque agora a gente vê a situação do Boulos, né? O Boulos aí tem sido destacado pela imprensa golpista como uma liderança de esquerda, feito inúmeros elogios para o Boulos. E eu não sei como que o pessoal que se diz de esquerda não acha estranho, né? Esses meios essa imprensa que foi também responsável pelo golpe, que é responsável pelo Bolsonaro, não perceber que a gente não pode esperar nada de bom desses meios, e se eles estão falando isso de Boulos, a gente teria que desconfiar muito do que se trata essa liderança de Boulos. Inclusive, eu até estava pensando, né, porque Boulos não tem uma liderança popular de fato. A gente que milita, a gente que tem contato, né, está nas ruas, a gente sabe como é a presença de Boulos nas manifestações. Inclusive, nós da Causa Operária, do Partido da Causa Operária, temos uma experiência com Boulos relacionada às mobilizações antifascistas aqui em São Paulo, que ele foi lá e fez um acordo com a Polícia Militar para acabar com as manifestações dos antifascistas contra os coxinhas. Então, de fato, a gente sabe que não é nada popular, e também até destaco para os companheiros refletirem, porque o Boulos aí, ele é colocado como uma liderança do MST, Movimento Trabalhadores Sem Teto. Só que na campanha dele você não vê esse pessoal, você não vê de fato uma mobilização desses trabalhadores sem teto, do movimento. Não tem isso. A liderança que falam que o Boulos tem, ela é apresentada pela Folha. Simplesmente a imprensa golpista que está falando que o Boulos é uma liderança. Mas, de fato, a gente não vê isso. E até mesmo nas pesquisas, né, que apontavam que o
apontavam que Boulos ele tinha aí uma boa classificação, uma boa intenção de voto dentro dos setores de classe média e dos setores universitários. Isso prova que esse setor aí não é popular, não é a maioria da população, e mostra aí que, de fato, não existe aí uma liderança, e eles estão tentando aí desesperadamente substituir o Lula por Boulos, né? Que todo mundo claramente percebe que é uma cópia bem fajuta de uma verdadeira liderança política que é o Lula. Nós estamos aqui com problemas para conectar o companheiro Diogo, tanto que eu até falei aqui um tantão esperando ele voltar. Vou então desejar aqui um bom dia para o pessoal que está nos acompanhando e pedir aí para os companheiros contribuir com o Superchat. Quem não é membro, torne-se um membro. Isso ajuda a manter a nossa TV. E também para quem quer ter mais, ficar bem melhor informado sobre a análise do Partido da Causa Operária sobre as eleições, acompanhar aí a análise política do companheiro Rui Costa Pimenta hoje na TV 247, mas com retransmissão aqui na COTV. Então, a partir das 4 horas, você pode acessar aqui o nosso canal e assistir ao vivo a análise do companheiro Rui. Bem, deixa eu desejar aqui um bom dia para os nossos companheiros. Quem temos aqui? O companheiro Luiz Faria, muito bom dia. Elizabeth Novi, Adriano Teixeira, Estúdio M5 também está aqui, Silva Mirro, Ana Matos, ela comentou curtindo e compartilhando. Isso mesmo, muito obrigada, companheira. Quem mais? Companheira Maria Ângela Biducci, Cecília Maria também está aqui. Eu vou começar a chamar a atenção de quem participa todos os dias do nosso chat, mas não é membro ainda. Convocando o companheiro Estúdio M5 a se tornar um membro da nossa TV. A companheira Silva Mirro também sempre está aqui nos acompanhando. Torne-se membro da nossa TV, companheira. E o companheiro Kratos também está aqui. Ele já é membro, mas só desejando um bom dia para ele. E também para o nosso companheiro Jesus Era Humano. O companheiro Kratos até comenta: Boulos é um cosplay de pobre. Uma vergonha para a esquerda ter um sujeito aí como líder de esquerda. Exato, né? Nós aqui só ficamos tranquilos porque nós sabemos que Boulos não é uma liderança dos trabalhadores, não é uma liderança dos operários. Porque a política da esquerda pequena burguesa, ela é muito baixa, mas os trabalhadores não chegam a esse nível, né? Então, essa liderança aí, ela só é fantasiada aí pela Folha de São Paulo. Companheira Angelina Dias também está aqui e conseguimos normalizar o vídeo do companheiro Diogo para ele comentar também. Consegue comentar, companheiro? Pois eu acho que a rede aqui não está com boa qualidade. Conseguem me ouvir? Sim, dá para te ouvir bem, só não dá para você ficar congelado. Certo, bom, vou arrumar isso aí o mais rápido possível. Mas é bem isso, né? O próprio caso do Rio, né? O Freixo prestando apoio ao Paes, né? Que é o candidato aí da direita tradicional, do Centrão, né? O Freixo, que é um candidato de esquerda, né? Apoiar um candidato de direita mostra aí a questão da frente ampla, né? Mostra até, inclusive, aquela confusão do mal menor, né? Eu mesmo, antes de encontrar o partido, não sabia muito bem como me orientar, e às vezes me orientava pela questão do mal menor, né? Mas o mal menor é justamente cair no jogo da burguesia, né? De escolher um candidato de direita, né? Um pouco mais civilizado, né? Não é tão escrachado quanto os da extrema-direita, mas completa, né? Trabalha justamente nesse sentido da destruição do país, da entrega do país, né? Da entrega do dinheiro público aos setores privados, empresariais, aos banqueiros, né? Só que de uma forma muito mais mascarada que a direita fascista, né? Então, o Boulos prestar apoio, né, ao Paes,
né, que é um candidato da direita, é um candidato golpista, né, mostra o tamanho da crise que a esquerda enfrenta, né, inclusive também com esse exemplo que o companheiro mostrou do Boulos. E é esse o momento, né, que a gente tem que a gente já está faz meses aí, né, desde aquela questão também do Somos Democracia, enfim, até antes das eleições, né, que é esse movimento da Frente Ampla, né, a gente precisa combater, atacar com todas as forças esse movimento da Frente Ampla, né, que a burguesia já implementou aí, né, os golpes com os fascistas, né, e agora a movimentação, né, da burguesia pela própria desmoralização dos fascistas, né, do Trump, do Bolsonaro, né, impõe que a burguesia se movimente, né, tente reafirmar um centrão, né, sair dessa estratégia fascista para colocar de novo, né, a tal da direita civilizada, né, a direita científica, que é o Dória, né, e todos esses golpistas aí, municipais e estaduais. E para isso ela usa justamente a esquerda, né? Justamente quem tem uma mínima base popular, né? Ainda tem credibilidade. É, então, nesse sentido, né? Que também é o caso do Biden, né? Nos Estados Unidos, né? O caso da direita, da burguesia tentar se reafirmar, né? Descartando aí os fascistas, né? Mas colocando um sujeito ainda pior, né? Que preza ainda mais pela política bélica, né, pela política do imperialismo, da guerra, né, agressiva e de dominação. E a esquerda ela acaba apoiando o Biden, né, acaba se juntando aí com o Eduardo Paes, né, acaba fazendo até debates medíocres aí que nem foi o Boulos com o Covas, né? O Boulos, inclusive, mal criticou o Covas, né, o que mostra total alinhamento, né, com as propostas da burguesia, né, o que mostra que Boulos também é um candidato aí, né, alinhado às propostas da burguesia e não está muito disposto a combater a burguesia, né, não está muito disposto a defender a luta da classe trabalhadora contra a burguesia, né, está mais para se alinhar aí com a direita golpista, né, para conseguir seus cargos, né, conseguir cadeiras, enfim, é um oportunismo, né, da esquerda, né, e o que a gente tem que fazer é denunciar toda essa manobra, né, que só preza, né, finalmente só leva ao massacre, né, a continuação do massacre da classe trabalhadora. Né, já estamos em 170 mil mortos, né, e um posicionamento da esquerda nesse sentido, né, só vai levar ao mesmo número de mortes. Né, a gente só vai prorrogar aí e chegar num pico aí da segunda onda, né, sem ainda ter derrubado o Bolsonaro, sem ainda ter derrubado a política genocida dos golpistas todos. Exato. Exato. Bem importante Bem destacar importante mesmo a destacar questão mesmo a questão do Freixo, porque era algo que nós já tínhamos sinalizado aqui na partir da causa operária, que o Freixo abrir mão da sua candidatura lá no Rio de Janeiro era para apoiar o Paes, o candidato aí do DEM, e agora, com essa declaração dele, fica escancarado isso, né? Prova a análise que nós havíamos feito. E, inclusive, destacando também essa questão do mal menos pior, né? Porque o Freixo falou, né, que é muito importante derrotar o Crivella, porque seria aí um candidato relacionado ao bolsonarista. E aí você vê, de fato, essa política da frente ampla, porque se esse pessoal tivesse tão interessado em derrotar o bolsonarismo, por que nenhum deles se juntaram ao Partido da Causa Operária, que há 2 anos está fazendo a luta pelo Fora Bolsonaro? Quando nós lançamos aí a palavra de ordem pelo Fora Bolsonaro, começamos a campanha, nós estávamos totalmente isolados da esquerda. Nós que participamos aí da luta, eu mesmo participei muito de assembleias na USP e tal, quando você chamava, né, colocava que a palavra de ordem tinha que ser a palavra de mobilização nos atos, que o movimento estudantil estava organizando, o pessoal dava até risada. E aí agora está todo mundo desesperado para derrotar o bolsonarismo, para derrotar o Bolsonaro, e se alinhando com o setor que colocou o Bolsonaro no poder. Então a gente vê que, de fato, não é uma política de derrota contra o golpe, é uma política para
equilibrar, né, vamos dizer, para, como a gente estava colocando, né, para dar o poder aí, o Centrão, que é responsável pelo golpe. E tanto que a gente vê mesmo que eles estavam colocando o segundo turno entre Boulos e Covas, tem pessoas aí de esquerda já declarando que seria uma vitória, porque não entrou o Russomano, que seria o candidato de Bolsonaro. Então, só por conta disso, pode ser que o pessoal até ache aí que Boulos e Covas tanto faz, né? Derrotamos aí o bolsonarismo no estado de São Paulo. Sendo que, na verdade, a gente até pode... A burguesia até pode estar aí na manobra de fato, descartar o Bolsonaro a partir do momento que eles conseguirem estabilizar a direita. Mas se eles não conseguirem, não achem aí que eles não vão deixar de apoiar o Bolsonaro e apoiar as atrocidades que eles fazem. E também, como você colocou, o companheiro Diogo destacou, né, dos governos que deixaram aí morrer 170 mil pessoas. Lembrando que o Bolsonaro não matou sozinho essas 170 mil pessoas, e mais, né? Porque a gente sabe que esse número é subnotificado. Ele matou aí junto com esses partidos do Centrão, o DEM, o PSDB. Aqui em São Paulo, quem que está no governo? O PSDB. E quantas pessoas morreram aqui? Quase 40 mil. Aliás, mais de 40 mil, né? E aí o pessoal agora fica aí falando, não, mas derrotamos o bolsonarismo, a esquerda está ganhando e tal. Uma completa ilusão. Bem, temos que encerrar o debate aqui no Reunião de Pautas de hoje, já estouramos nosso horário, mas aí lembrar, companheiros, continuar assistindo aqui a nossa TV, acabando a Reunião de Pauta, começa a Universidade Marxista, e como já lembrado, hoje tem análise com o companheiro Rui Costa Pimenta na TV 247, com retransmissão aqui na COTV às 4 horas da tarde, então continuem nos acompanhando. Muito obrigado, Diogo, sua imagem estava paralisada, mas deu para te ouvir, então muito obrigada aí pela sua participação. Eu que agradeço, um bom dia a todos, boa programação aqui na COTV. É isso aí, muito bom dia para os companheiros que nos acompanharam, participaram aqui do chat conosco, nós voltamos amanhã a partir das 9 horas. Tchau, tchau.